Meu nome é Flávio. Nesse vídeo eu vou dar informações e dicas sobre um dos fatores mais importantes que tem, o controle do medo e da ganância. Você pode fazer uma pesquisa no Google, no Gemini, no ChatGPT ou no DeepSeek. Quais são os principais fatores que fazem os traders perder dinheiro? Eu vou mostrar algumas questões, planilhas, algumas dicas para te ajudar a minimizar a perda. Alguns anos atrás, eu encontrei com um amigo meu e ele é holder. E aí ele me apresentou uma outra pessoa que também é holder. E aí ele falou, olha, esse aqui é trader de criptomoeda, meio rindo. E o cara falou, nossa, trader, você só perde dinheiro. E aí eu perguntei para ele, você faz hold de qual ativo? Shiba Inu. Aí na hora eu pensei, né, Shiba Inu. Holder de Shiba Inu. Daí ele complementou, né? Todo orgulhoso. Já ganhei 120 mil, já ganhei 70 mil, mas depois eu perdi. Ele falou, depois eu perdi e abaixou a cabeça. E ninguém fala para você o quanto perdeu ou o quanto está perdendo. É raro numa conversa entre amigos. Só vai falar o quanto ganhou. E se esse cara, nessa época que ele estava em Shiba Inu era uma das principais meme coins. Tinham pouquíssimas meme coins. Dogecoin, Shiba Inu, sei lá, mais 2 ou 3 fortes. Não é como hoje que tem, sei lá quantas meme coins. Tem de tudo quanto é tipo. Gatinho, esquilo, pinguim. O ponto que mais afasta investidores de criptomoedas, que torna criptomoedas o maior risco, é justamente a volatilidade. Eu fiz um vídeo até falando sobre isso. Então nós temos um cenário em que o mercado é extremamente volátil, ainda bem manipulado. A gente sabe que os maiores detentores de Bitcoin ou das criptomoedas, das altcoins, geralmente ou estão na mão de grandes baleias corretoras ou os próprios times desses ativos, né? O próprio time da Ethena, da Jupi, da qualquer uma que você quiser. Se você for esmiuçar, entrar em detalhes, você vai ver que as grandes baleias desses ativos são os detentores dos tokens, os donos do token. E eles manipulam os preços, vendendo e recomprando para desalavancar, gerar medo, pânico, para que todo mundo comece a vender. E daí eles pegam e recompram mais embaixo. Isso é uma coisa que acontece frequentemente. Inclusive, o que me motivou a gravar esse vídeo foi que nesse final de semana, uma queda muito forte em todos os ativos. Não parava de cair, ele dava pouquíssimo. Você bota uma média 9 ali e os preços não chegavam nem a bater na média 9 e já caíam de volta. Foi muito difícil fazer trade de short. Porém, eu consegui. Depois eu vou colocar alguns ROIs que eu consegui. Eu fiz boas posições de short, só que você vendo aquele lucro de short que poderia talvez pagar o meu mês e eu não poder usar aquele lucro porque eu tinha que abater das minhas posições de long que eu tinha e que eu poderia chegar a ter preço de liquidação, que eu poderia perder aquela posição, me fez refletir. O que eu já passei até agora Three Arrow Capital, FTX, banimento da China, o Japão, tudo que aconteceu nesse mercado que gerou quedas violentas, até agora eu consegui me safar delas. Eu não perdi dinheiro até hoje em liquidação em situações como essa de panic sell. Passei sua dor e passo até hoje. Esse final de semana foi tenso. Porém, cada vez que você vai amadurecendo no mercado, que você vai criando mais técnicas, que você vai criando algumas dicas que eu vou passar, então isso vai fazendo com que você proteja a sua mente, que ela não se contamine com aquele medo. Eu sempre fiz esporte de ação, né? Eu adoro esporte de ação. E o medo faz parte. Se você não tiver medo num esporte de ação, você vai se lascar. Porque o medo faz com que você, peraí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é só, eu vou me jogar e
dane-se, seja o que Deus quiser. Não é assim. Eu vou passar uma matéria aqui bem interessante do Infomoney. Sugiro que você faça uma pesquisa, inclusive comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação que realmente foi tensa, se já teve aquele suador, aquela coisa que você tem vontade de ir embora, de desligar o computador, de entrar debaixo da coberta e me acorda quando isso acabar, porque isso é normal acontecer com qualquer um e é engraçado depois que você passa, mas durante é triste. Esse final de semana teve um momento que eu dei aquela chacoalhada. Opa! Porém eu me fixei nos pontos que eu vou mostrar mais para frente. E na hora, foi 2 segundos de suador e já voltei ao normal. Fator decisivo para o sucesso. Além de um plano técnico, o trader precisa gerenciar sua gangorra de emoções entre medo e ganância. Tudo deve estar em equilíbrio para ser consistente e ter sucesso nesse mercado. Palavra-chave: consistente. De nada adianta o plano mais fabuloso do mundo se as emoções vão impedir que ela seja seguido. Os seres humanos não gostamos de perder, especialmente quando o assunto é dinheiro. A verdade é que nunca vamos acertar todas as operações. No mercado financeiro, quando começamos, temos as emoções trocadas. Ao abrir um trade e o mercado ir contra a posição, nós ficamos com a esperança de que ele vá voltar e conseguiremos recuperar. Isso foi muito bem colocado, né? Uma situação que todo mundo passa. A ganância e a recusa em não aceitar o prejuízo nos leva a segurar um trade e acabar tendo uma grande perda, muitas vezes levando a zerar tudo que temos na conta. Esse é o medo de aceitar estar errado. Ninguém gosta de tomar decisões ruins, mas elas acontecem e faz parte da vida. O medo surge por não sabermos o que estamos fazendo. Tudo é feito pela primeira vez sem nos fazer sentir medo. Ao iniciar uma operação de compra ou venda sem a segurança de uma estratégia bem definida, o trader faz a operação baseada na euforia, o que acaba resultando em uma aposta. Quando a operação está dando certo, você também tem medo. Ou seja, o fato de estarmos em um trade que está acompanhando a nossa estratégia pode trazer aquele medo de perder. Este medo que o dinheiro suma é o que faz encerrar uma operação cedo demais. Quando a operação está dando certo, você deveria ter esperança de que a tendência vai continuar e lucros virão. Mas temos receios e cometemos um dos piores erros do trader: cortar o lucro, prejudicando assim o sucesso na operação. E a questão do risco-retorno, né? Você tem que ter um operacional e tem que fazer o risco-retorno de 2-1, 5-1, você só vai conseguir se você deixar a operação fluir. Outro vilão que traz sucesso ao trader é a ganância, de que nada nunca é suficiente. O ser humano é um eterno insatisfeito. Por isso, muitas vezes não se contenta com os ganhos atuais, está sempre querendo mais. Isso é incrível, né? Imagina, eu tenho um rendimento de 5% ao mês em média. O ano passado eu dobrei meu capital. E às vezes eu fico pensando, nossa, precisava melhorar isso, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. Quer dizer, qual outro ativo no mercado, qual outra situação que você consegue fazer 5% ao mês, que você consegue dobrar em um ano? E, na verdade, não foi nem um ano inteiro, né? Foi de janeiro a março, abril, e depois no final do ano, novembro, até o começo de dezembro, o resto ficou aquela lateralização. Quer dizer, eu consegui dobrar meu capital praticamente em 4 meses. Alguns traders pensam que irão enriquecer rapidamente. Olha o meme coin aqui, ó. Acham que será tudo naquele dia e não param no momento exato, pois acreditam que o mercado vai continuar indo a seu favor. Como diz o astronauta Buzz Lightyear, dos filmes de franquia Toy Story, ao infinito e além. A consequência disso é ter que devolver grande parte, quando não todo o lucro que já foi conquistado. A verdade é que até quem opera como day trader precisa ter uma visão de longo prazo para os seus ganhos. Não adianta ter ganância. Ninguém fica rico em um dia. O day trader precisa ter constância e ao longo prazo é a que fará se manter vivo no mercado. Embora sejam operações curtas no mesmo dia, os resultados aparecem ao longo do tempo, com a frequência na realização desse negócio. Além de ter um plano técnico, o trader precisa gerenciar a gangorra de emoções. Eu pedi para a inteligência artificial fazer um resumo dessa matéria. As emoções podem levar a decisões ruins. É importante ter um plano para evitar a negociação emocional. É importante começar pequeno e manter um diário da negociação. E o que eu faço que está englobando essas informações aqui? Claro, tem mais coisas a serem feitas, tem coisas que são pessoais, que para mim funcionam dessa maneira, para outras pessoas
vai ser diferente, mas o caminho é esse. O que eu faço? O tamanho da minha banca, quais os ativos que eu vou ter listado ali, quanto eu vou usar de alavancagem em cada ativo, qual a porcentagem que eu vou ter desse ativo naquela banca, qual é a porcentagem que eu vou usar na primeira entrada daquela banca, e se for o caso, for fazer uma defesa matemática, quanto eu vou fazer a segunda defesa, quanto isso vai significar de valor, quanto vai ser de margem, onde vai ser minha entrada, se por acaso mudar, eu venho aqui e atualizo, qual vai ser minha posição máxima, qual vai ser o valor da posição, o valor da defesa, aonde que está o problema, ou aonde eu abri uma posição de short para evitar liquidação, e me deixa, isso aqui é automático, né? Ele me deixa laranja, me deixa de outra cor, para mostrar que está acima da minha posição. Aqui eu podia ter 40%, eu estou com 57%. Esse controle aqui, quanto é o total da banca, quanto me sobra de capital, qual percentual me sobra de capital, quanto ele está usando da margem. Quer dizer, isso daqui é difícil de fazer? É. Eu fiz de uma vez só? Não. Eu vim implementando, vim melhorando a planilha, vim atualizando. Algumas situações você tanto fazer, a prática é tanta que eu já olho a posição, eu lembro, opa, essa posição está muito alta para essa banca. Eu vou pensar em realizar lucro ou eu vou pensar em descascar o short. Porque já fixa, como praticamente eu não mudo os ativos, eu vou simplesmente realocando mais ao mesmo tamanho da posição para um ativo novo que entrar. Vamos supor, se eu definir que seriam 10%, um novo ativo, os mesmos 10%. Uma situação teve um mês que estava muito ruim, eu estava ficando vermelho em tudo, eu peguei e listei todos os ativos, quanto que era a banca, quantidade de cada ativo, posição, porcentagem que estava ocupando da banca. Para quê? Para que eu soubesse remanejar os meus ativos, os meus valores entre as bancas. Então, isso aqui é controle. Controle é olhar a coisa macro para te tirar fora do problema e para você conseguir enxergar, para o medo não tomar conta. Eu faço desde o começo quanto é que eu tenho o total da minha banca, quanto que eu ganho, quanto é que eu não ganho, quanto eu tenho de cada ativo em cada corretora, se eu tenho pool de liquidez, se eu tenho na MetaMask, se eu tenho quanto que eu tenho. Eu detalho todas as minhas posições, qual é o tamanho, se eu tenho empréstimo na Avi, eu tenho tudo controlado. Quando eu faço pool de liquidez, eu tenho controlado quanto foi minha entrada, como é que foi, como é que não foi, total da aplicação, se teve permanente loss. Tenho isso em gráfico, quais foram os melhores ativos, quanto que eu dividi em rate e scalp, quais foram os trades negativos, como é que é graficamente a minha situação do in-rate, quanto que eu tenho em cada distribuição de capital, ganho por modalidade, qual o meu ganho médio naquela situação, quanto que foi por grid, por scalp, por swing trade. É tudo controlado. Mês a mês eu fecho quanto eu ganhei, quanto eu perdi em cada banca, como é que isso significou total, como é que reflete no final do ano, no final do mês, quanto que seria por mês. Tem um gerenciamento de risco para scalp, então se eu entrar com a banca, se eu entrar com valor, eu tiver um stop loss, o quanto que eu aceito o stop loss, depois o quanto eu perdi vai para a próxima operação e vai remanejando os valores automaticamente para me obrigar a não abrir uma posição maior e perder aquele capital. Eu vou sempre abrindo com uma posição menor até que eu comece a recuperar e aí sim eu posso ir com posições maiores. No começo aqui eu fazia, hoje em dia eu não faço mais. Entrada a entrada, qual foi, como é que foi, quanto eu ganhei, quanto eu perdi, e aí botava lá o in-rate, enfim, sempre controle de todas as operações, seja scalp, seja swing trade. Como as pessoas, tem gente que não tem o domínio do Excel, ou que não tem paciência para fazer isso, uma sugestão que eu dou é fazer pelo menos o controle básico de gerenciamento. Vamos supor, se você tem R$1.000, você vai dividir esses R$1.000 em quantas corretoras? Vamos supor em 2 corretoras. E qual vai ser o valor que você vai ter na tua conta principal? Eu, por exemplo, tenho 50% na minha conta principal, 10% em outra corretora para scalp,
20% para operações de swing trade, uma outra subconta com mais 10% para o valor de swing trade e uma outra subconta ou mais duas para eu poder brincar, para eu fazer scalp, para eu fazer... por exemplo, eu tenho uma subconta que eu fiquei usando um robô de trade, testando um robô de trade. Eu divido o meu capital e a partir do momento que eu divido o meu capital, já me tranquiliza. Já posso fazer, se eu estiver ganhando mais aqui, eu realoco para cá, como já aconteceu várias vezes. E isso me ajuda a cuidar do fator principal. O que leva você a perder dinheiro é a volatilidade rápida e você não tomou conta do teu valor de liquidação e você vai ser liquidado daquela posição. Numa agulhada, numa queda muito forte, a corretora simplesmente fecha a tua posição. Leva embora aquele pedaço seu. E ainda tem taxa, tem mais uma série de coisas. Não fica só naquele pedaço da posição. Você tem que criar estratégias que... Vamos supor que você é holder. Você é holder e está lá surfando. 2 anos positivo. E você não realiza lucro? Ah, não, eu não vou realizar porque Bitcoin não se vende, só se compra. Beleza. Você vai ter aí 5 anos, 10 anos, maravilha. Porém, não custa nada você pegar uma parte desse capital, realizar lucro, colocar em outro investimento ou simplesmente se dar um presente para sua família. Esse valor você vai sentir, você vai ter aquela sensação de que está dando certo. Porque caso aconteça algum problema de força maior, que um bear market maior, mais 2 anos e meio, e você não realizou lucro, você vai precisar daquele dinheiro, aquilo emocionalmente pode mexer. Estava rico e agora estou pobre. Então, quanto mais você tira pedaços e ou realoca em outros lugares, ou pelo menos garante alguma coisa, isso faz com que o teu emocional fique mais tranquilo. Aprenda a fazer uma operação contrária de hedge. Como é que é isso? Aprenda a usar futuros, por exemplo, e o ativo que você tem na carteira subiu. Ah, subiu, está em região de topo, está não sei o que lá, todo mundo falando, todo mundo com medo, todo mundo eufórico, na verdade. Aí entra um ponto interessante que a gente já vai falar em seguida, que é um dos pontos que fecha toda a questão do medo e ganância, de você não deixar que isso te consuma, que é, tá todo mundo falando que isso vai subir, tá aquela euforia, aquela coisa. Abre uma operação contrária. Ou deixa uma operação contrária plotada com uma alavancagem baixa no futuros para que, se o ativo cair, você está ganhando no short. Ou aprenda a fazer opções. Tem gente que faz isso com opções. Eu acho muito mais complexo. Eu não sei mexer com opções. Mas usar futuros como opção de hedge, se subir, eu estou ganhando. Se cair, eu estou deixando de ganhar aqui em hold, mas eu não me desespero de vender meu hold. Mas, por outro lado, eu tenho um pedaço de short ganhando. Tem outras formas de fazer hedge. O importante é ter sempre a consciência de que nada sobe para sempre e nada cai para sempre. Então, quando a gente fala em ativos de risco, o principal é saber proteção para que você não deixe o pior, né? O pior é o medo. O medo faz você vender no fundo, faz você sair das posições, faz você assim, desesperar e não vai dar certo e pum, no dia seguinte vai embora, como já aconteceu comigo, eu fiz até vídeo sobre isso. Para ter tranquilidade, você precisa ter o controle, e o controle não é do controle emocional. Quem vai te trazer o controle emocional é o controle que você tem das suas operações. São operações com dinheiro, com números. Você tem que transformar tem que tirar a emoção dessas operações lidando com números, planilhas, ter claro e visíveis essas operações matemáticas
para tirar o fator medo, para tirar o fator ganância. Eu tenho uma conta no X, no Twitter, e lá eu me inscrevi no Fear and Greed Index, e então eu recebo, toda hora vem uma notificação para mim de como é que está esse índice. Você tem nas corretoras, tem em vários lugares esse índice de uma forma diferente, às vezes marca a mesma graduação, mas o que é principal aqui? Quando ele estiver em muita ganância, greed, estiver no verde, 90 e pouco, tudo mais, todo mundo falando, todo mundo festejando, tá todo mundo feliz, tá todo mundo naquela coisa que não, agora é lua, agora é to the moon, dog to the moon, não sei o que lá. Pensa uma coisa. Aí você vai como trader, né? Olha o funding rate. Funding rate está muito acima do normal. O Fear and Greed está totalmente na ganância. Está todo mundo falando que só vai subir. Em abril do ano passado. Ah, não, agora out-season, os caras de conteúdo. Ah, eu dei all-in, porque agora eu dei all-in não sei quantas milhares de posições. E, de repente, o mercado de altcoin devolveu tudo. E durante agora esse período de abril para cá, ele tentou uma recuperação e devolveu tudo de novo. E na semana passada ele ensaiou uma recuperação e devolveu e foi abaixo disso. E esse índice de medo e ganância, ele vai te ajudar a saber que quando todo mundo tiver na euforia, quando todo mundo tiver com muita ganância, é a hora de ficar preocupado no seguinte sentido: ou realizo lucro, ou coloco stop gain, ou protejo com uma operação de hedge contrária, porque alguma coisa pode acontecer. É muito difícil achar topos e fundos, não é qualquer um, e sempre vai ser para qualquer trader, qualquer coisa, uma situação complicada. Porém, isso daqui, por mais simples que pareça, ele te ajuda nesse sentido. Quando tiver extrema ganância, o mercado pode virar. Eu lembro, no bear market passado, um belo dia, assim, dava vontade de, né, aquela coisa, parecia que estava um inverno, né, bear market, urso, você olhava assim, 6 chegou aqui de medo. E daqui a pouco, na próxima semana, o preço começou a subir. Então, né? Tem aquela história de compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Tem várias histórias de traders que ficaram milionários porque eles compraram quando estava todo mundo falando que era o fim do mundo e venderam quando estava todo mundo eufórico. Você vê sempre falar, porque o fulano Buffett vendeu, aquele da grande aposta, comprou, vendeu. Esses grandes players tendem a sair antes do mercado, porque eles não deixam chegar na euforia, eles não deixam que a ganância tome conta deles. Porque se você deixar que a ganância tome conta, é aonde a gente se estrepa. Em abril, realizei lucro, o bichinho da ganância que tem dentro de mim fala, não, deixa várias posições aí, pequenininha, não vai ter problema. O negócio começou a voltar, e não voltou mais para a mesma posição nas altcoins. Isso me obrigou a ficar travado em várias posições, ter que vai lá, faz um short, descasca um pedacinho do long. Vai lá, faz um short, descasca um pedacinho do long. Fora algumas que eu estopei a posição, saí fora, entrei em outra moeda, achando, não, agora essa moeda aqui, ela está no hype, que nem render, por exemplo. Entrei em render achando que render ia me safar dos outros problemas, render me dá mais problema. Esse jogo, ele tem essas nuances que quanto mais ganância, quanto mais medo você deixar que aconteça, mais vai perder dinheiro. Aí vai ficar naquela de, um dia você está rico, um dia você está pobre. Então a gente volta para o começo daquela matéria e volta para uma coisa que eu, ainda bem, eu aprendi nesse mercado com os cursos que eu fiz, os caras que eu sigo, de que não deixe a ganância e o medo tomar em conta. Busque consistência.
ganha um pedaço, ganha um pedaço. Não perdeu, chegou no final do mês, está no 0 a 0, festa, está no lucro, teoricamente. Você não perdeu. O importante neste mercado, em primeiro lugar, é você não perder. Porque quando você perde, no mês seguinte você tem que ganhar aquilo que você perdeu. A tua banca ficou menor. Então, para você ganhar percentualmente, o esforço vai ser maior. Então, comemore quando você não perder, em primeiro lugar. E use as estratégias boas para multiplicar. Multiplicou? Maravilha. Tira um pedacinho, bota em outra subconta. Tira um pedaço, coloca na guarda. Tira um pedaço, bota na conta que você faz melhor resultado. Não deixa, você não, tá indo bem, eu vou aumentar a posição dessa moeda. Eu vou aumentar. E vou deixar o stop gain, eu vou deixar lá embaixo, porque não tem problema, só vai sair, só vai subir. Esse tipo de situação a gente tem que usar a nosso favor. Tendência, maravilha. Técnicas, maravilha. Ouvir alguns youtubers, filtro. Saber que você é o dono da tua operação na hora de sair, sentiu que é hora de sair por causa de alguns pontos que você já começou a construir, que você estudou, saia. Não deixa que isso daqui tome conta e você... não, tá todo mundo falando que vai subir. Não, alguma coisa está dizendo para você, venda, vai lá. Chegou lá no fundo, tá todo mundo falando, não, compra um pedacinho. Nem que você faça um DCA, faça um preço médio, compra um pedacinho. Tenha o teu capital controlado, quanto de banca, quando você pode entrar, e você vai entrar um pedacinho. Acertar sempre, fazer todas as operações certas. Sim, eu não tenho problema em falar que eu tenho operações erradas. Por quê? Porque o meu resultado, mesmo com os problemas, é positivo. Há 2 anos eu não perco. No mínimo eu chego no 0 a 0, mas eu não perco. Por quê? Porque eu busco consistência. As erradas que eu tenho, elas estão balanceadas matematicamente com as outras certas. Então, esse é o ponto, isso que eu busco e que eu sugiro que você busque. E coloca aqui, comenta o que você faz, o que você não faz. Se tem alguma coisa... Não, Flávio, olha, eu acho que essa estratégia que você me falou, você poderia fazer isso. Isso para mim me ajuda e eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, ajuda bastante se você comentar, se você curtir, se você compartilhar com outras pessoas e voltar para assistir outros vídeos.